sobre a posição religiosa do liberalismo. No decorrer da aula vai ficar mais claro o título, né? Mas Libertatis Usus é sobre o uso da liberdade, é literalmente sobre o uso da liberdade, e em que sentido o uso da liberdade ele vai significar a ideia de liberdade que a gente tem. E essa ideia de liberdade, ela, no fim das contas, vai determinar uma posição religiosa nossa. O uso que a gente faz da liberdade determina a ideia que a gente tem de liberdade, e essa ideia que a gente tem de liberdade, no fim da linha, determina a nossa posição religiosa, o nosso pensamento religioso. Por isso que o liberalismo, e aqui eu não estou... Vai ficar mais claro depois, né? Mas o liberalismo ele é uma posição religiosa, apesar de ele não querer se classificar assim. Bom, então tem aqui uma imagem. Quando nós procuramos imagens na internet sobre liberdade, geralmente vem imagens da Revolução Francesa e outras imagens que são bastante modestas, né, e morais. E o outro tipo de imagem que aparece são essas, né, de pessoas com os braços abertos, né, sem algemas, cadeias quebrando, pessoas olhando para o céu, pássaros, aves, ou então alguém abrindo, né, portas, abrindo buracos na parede, etc. Porque essa é uma ideia de liberdade enquanto um dom que a pessoa adquire, uma qualidade que ela não tinha antes e que ela passou a ter. E essa é uma ideia errada sobre a liberdade. As referências dessa aula são essas três. A principal delas eu deixei primeiro, que é a Libertas Praestantíssimo, do Papa Leão XIII. Tem essa ediçãozinha aqui, né, de bolso, digamos assim. Mas a ideia da aula veio com a segunda fonte, né, a Metafísica da Revolução, do Daniel Scherer, do Dr. Daniel Scherer, que é sobre os pressupostos do liberalismo. Ele considera, né, em muitas instâncias, que essa ideia de que o liberalismo possui uma teoria por trás, ela já foi tratada do ponto de vista teológico, por exemplo, na Libertas Praestantíssimo, do Papa Leão XIII. A ideia dele aqui é não mostrar a teologia que está por trás, mas a filosofia que está por trás do liberalismo, né? Uma posição metafísica. É muito interessante o livro, ele traz uma discussão de vários autores até que não são necessariamente católicos. É bem interessante, assim, para quem tiver o interesse de aprofundar mais a pesquisa, né? E também a terceira e última fonte dessa aula é o livro Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sarda Salvani. Bom, eu gostaria de começar com essa citação aqui, que é uma citação de Horácio nas odes dele, na ode número 11. Carpe diem quam minimum credula postero. Em latim isso significa: desfruta o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Aproveita o dia, aproveita as tuas oportunidades hoje. E aproveitar aqui era no sentido de aproveitar a vida mesmo. O Horácio, ele era epicurista, que era uma posição antiga, uma posição filosófica, né? A gente diria hoje um lifestyle profundamente materialista. Eu digo lifestyle brincando, mas é que para os antigos a posição filosófica era mais claro que a posição filosófica determinava um modo de vida, né? Para a gente hoje essa ideia não é tão clara, né? Hoje em dia as pessoas recusam filosofia, mas aderem a certos modos de vida sem se dar conta de que isso as faz necessariamente aderir a um certo tipo de filosofia. Bom, havia na antiguidade, então, o epicurismo, que era essa filosofia
materialista, né, que ignorava, desprezava o pensamento da morte, achavam que Deus era uma superstição. Então, por isso, não havia nenhuma consequência mais impactante, digamos assim, para a eternidade, digamos assim, dos seus atos. Então, eles viviam desde que essa vida não... os atos, né, dessa vida, as escolhas que eles iam fazer, os prazeres aos quais eles iriam aderir, não prejudicassem a eles mesmos e as outras pessoas. Então, se não prejudicasse a mim, não prejudicasse aos outros, era um prazer lícito. Não havia aqui nenhum pensamento sobre um Deus criador que era ao mesmo tempo a fonte do bem e do mal, do certo e do errado, e ao qual a gente deveria prestar contas, né? Então, esse pensamento é bem antigo, né? Vocês vejam que essa citação, por exemplo, é do ano 65, a vida do Horácio, né? Foi de 65 a 8 antes de Cristo. O pensamento dele, digamos assim, influenciou esse primeiro século antes de Cristo. Tem citações na Sagrada Escritura muito anteriores a isso aqui. Então a gente vê que essa ideia de aproveitar a vida, de gozar os prazeres dessa vida, sem pensar na eternidade, ela é velha já, bem antiga, e ela foi ressuscitada também nos dias de hoje. Então, o que é liberdade, né? Esse aqui é Horácio. Para o Horácio, assim como nessas citações, a vida, viver e viver com liberdade, era esse espírito hedonista, né? Então, temos a citação, por exemplo, do profeta Isaías: o Senhor Deus dos exércitos convida-vos neste dia ao gemido e ao pranto, a rapar a cabeça e a vestir-vos de saco. Ou seja, convida-vos à penitência. E só faz penitência, claro, ou quem tem uma ideia errada das coisas, né, que acha que a comida, o descanso, etc., as coisas materiais são em si mesmas erradas, materialmente erradas. Isso é a doutrina, por exemplo, dos gnósticos, né, que são contra todo tipo de prazer desse mundo, né, mesmo os prazeres lícitos, por exemplo, brincar, etc. Mas ela é também a penitência, ela é uma forma de expressar um pensamento na eternidade. Só faz penitência ou quem não gosta das coisas materiais, quem as despreza, quem acha que elas são erradas, ou quem as acha boas, quem as acha lícitas, mas as recusa em vista de um bem maior, de um bem superior. Por exemplo, a vida eterna. Então, Deus, é claro, está nessa segunda posição. A verdadeira religião, né, a que Deus ensinou no Antigo e no Novo Testamento, ela nunca preconizou que as coisas materiais são boas. Muito pelo contrário, Deus ensina no Gênesis que tudo que ele criou era bom. Então, se a gente se priva voluntariamente de um bem desse mundo, se a gente se priva, por exemplo, de carne na quaresma e nas sextas-feiras, se a gente se priva de açúcar, né, no café, se a gente se priva de fazer certos passeios para ficar mais em casa durante um tempo específico do ano, por exemplo, a quaresma, etc., recusa travesseiro, etc., é para que a gente pense na eternidade, no sentido de que a gente desacostuma o nosso corpo a se satisfazer com essas coisas, para que ele esteja mais obediente à nossa razão. E é a nossa razão que deve, obedecendo sempre à fé, guiar o nosso corpo para a eternidade. O nosso corpo, ele é igual a uma criança. Se uma criança tem tudo o que ela quer, se uma criança tem todos os seus gostos, se uma criança está acostumada a qualquer birrinha, todo o universo se voltar para ela, todos os pais, todos os adultos terem peninha dela e dar para ela o que ela quer,
essa criança, quando ficar adulto, ficará uma pessoa insuportável. Quer dizer, nem chega, né, a fase adulta. Já a criança fica insuportável. Já a criança, ela fica mal educada. Já a criança, ela fica, como a gente pode dizer, sensível demais, ou seja, escrava das suas paixões. É um grande mal que se faz às crianças, deixá-las dessa forma, porque elas se tornam escravas das suas paixões. Elas não vão ser capazes de fazer boas escolhas no futuro, se essas boas escolhas pedirem delas uma exigência, um esforço maior. Então é um grande mal, é uma grande falta de caridade que se faz com as crianças quando não se educa dessa forma, né? Quando se não ensina a criança que ela precisa se contrariar, que ela precisa fazer certas escolhas que não vão ser agradáveis a ela em vista de um bem maior. Então assim somos nós também. O nosso corpo, ele é uma criançona. Se a gente não mostrar que é a nossa alma que manda, a gente não vai conseguir se livrar dos pecados, porque de paixão em paixão, de prazer em prazer, a gente passa facilmente das coisas lícitas para as coisas ilícitas. Então, continua a citação, né? Em vez de fazer aquilo que Deus recomendou, vestir-se de sacos, rapar a cabeça, fazer o gemido e o pranto, o que há? Em vez disso, há prazer e alegria, matança de bois e de carneiros. Come-se carne e bebe-se vinho, dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Engraçado, né? Que para nós católicos a gente faz penitência exatamente por isso, porque amanhã morreremos e porque depois da morte tem a eternidade. Os materialistas, eles comem e bebem porque amanhã eles vão morrer e não existe para eles eternidade. Então vejam que já aqui a gente percebe que a forma que a gente faz o uso da nossa liberdade determina o nosso pensamento religioso, porque no fim das contas o argumento é sempre esse: amanhã nós vamos morrer. E o que há depois da morte? Os materialistas, os ateus dizem nada, não há nada depois da morte porque nós somos apenas um conjunto de átomos. Os cristãos, os religiosos dizem não, nós devemos fazer penitência hoje, nós devemos nos mortificar hoje, porque amanhã morreremos e depois da morte tem a eternidade. Então, o uso que a gente faz da liberdade determina, em última instância, o nosso posicionamento religioso. Cada escolha que a gente faz no dia a dia impacta na nossa eternidade. Então, a religião ela não pode ser algo só de fim de semana. A religião não pode ser algo que não influencia na minha casa e no meu voto e no meu trabalho. Porque, enfim, o uso que eu faço da liberdade determina o meu posicionamento religioso. Se foi com vistas humanas, aqui já diz São Paulo, né, citando a mesma passagem anterior, se foi com vistas humanas que batalhei com as feras em Éfeso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição dos mortos, se não há julgamento, inferno, juízo, paraíso, depois da morte, então comamos e bebamos, façamos o que nós quisermos. Não dá para não falar de filosofia, né? Como diriam as más línguas, é o meu jeitinho, né? Eu gosto de filosofar e eu boto filosofia em tudo. Mas isso aqui não tem a ver com uma opinião pessoal. Essa é a ideia do Dr. Scherer, do Dr. Daniel Scherer. Inclusive, há uns anos atrás, houve, eu acho que até na pandemia, salvo engano, houve uma semana atomista que o IBP realizou. Não sei se era uma semana ou era um simpósio, alguma coisa nesse sentido, em que eles tiveram palestras, tanto dos padres, então tinha palestra dos padres do IBP, tanto de Belém quanto de São Paulo, se eu não me engano, e eles convidaram o Dr. Daniel Scherer para dar uma palestra. Ele deu a palestra de panenteísmo e liberalismo, que é justamente o que ele trata no livro dele que eu citei, né, A Metafísica da Revolução, os pressupostos do liberalismo. E ele
tem essa ideia, claro, né, com a discussão que ele leu nos autores, que ele consultou e tudo, que ele descreve lá no livro. Mas eu achei muito interessante essa descoberta, por assim dizer. Houve uma passagem de potência para ato, uma mudança de sentido de liberdade. E essa mudança de sentido, de entender a liberdade não mais como potência, mas como ato, fez toda essa bagunça em que a gente vive hoje. Então, para explicar isso, é preciso primeiro todo mundo entender o que é ato e potência. Ato e potência são, digamos assim, os dois componentes de tudo que existe fora Deus, de todo ser, de todo ente. Dos anjos até as pedras, tudo que existe é composto, é criatura, né? É composto de ato e potência. E é isso que faz com que as coisas mudem, que as coisas ajam diferentemente e operem diferentemente. É ato e potência. Então, como explicar isso, né? Ato e potência se explicam pelas relações que eles têm entre eles. Então, por exemplo, a gente diz que em ato está aquilo que é. Ou seja, aquilo que é termo aqui no sentido de fim de movimento, fim de mudança. Aquilo que é perfeição. Por exemplo, um jovem, ele é adulto em potência. Quando ele chega numa certa... A gente poderia dizer que chega aos 18 anos, mas sejamos sinceros, né? O que influencia mais aqui é a biologia. Então, quando ele chega a uma maturidade biológica, ele pode se dizer adulto em ato. Porque aquela mudança que começou no finzinho da infância, foi pela adolescência, pela juventude, ela terminou, aquela maturidade, né, biológica, psicológica, essa maturidade terminou na fase adulta. Ato é uma perfeição, é a qualidade, é a coisa já realizada. Potência é a disponibilidade, a capacidade de ter aquilo. Por exemplo, as mulheres, elas têm potência para ser mães, né? Basta que se casem e tenham filhos, né, etc. Né? Vamos compreender aqui as coisas dentro dos devidos parâmetros, né? Um homem não tem potência para ser mãe, ele não tem capacidade, né, para ser mãe. Ele tem até potência para vir a ser pai, mãe não. As mulheres, por outro lado, elas não têm potência para ser padres, embora se queira fazer isso, né, se queira dar motivos para isso, mas as mulheres não têm potência para ser padre. Deus determinou as coisas de outra forma. Os homens, sim, têm potência para ser padre. Basta que escolham a vocação, entrem no seminário, sejam fiéis às graças de Deus e enfim. Então, potência é capacidade, ato é realização, é perfeição, é a coisa conquistada. Existe aqui eu acho que nem precisaria falar, né? Mas, enfim, existe a potência de agir, né? Quando uma coisa é algo em ato, ela pode transmitir aquilo, é como o fogo. O fogo é quente em ato. Então, ele tem potência ativa, ele tem potência de agir, de transmitir o fogo. Tudo que se aproxima do fogo, de transmitir o fogo, também, né? Transmitir o fogo. Por exemplo, se a gente pega uma vela acesa e encosta numa apagada. Mas o fogo tem a potência ativa de transmitir calor. Por isso que lá nos lugares onde é frio, tem lareira. A gente aqui, em Manaus, a gente tinha que ter um freezer, né? Que a gente abrisse a porta e resfriasse a casa toda, era o contrário. Mas, então, a potência ativa é isso, é transmitir. É a qualidade daquele que possui a perfeição e que pode dar. E a potência de receber, ou potência passiva, é o inverso. É a potência de receber. A água, ela não tem potência de aquecer, mas ela tem a potência de ser aquecida, ou seja, de receber calor. Então, por isso que o fogo, ele é geralmente o símbolo, a representação da potência ativa. Ele é quente em ato e ele tem a potência ativa de transmitir calor. A água, ela tem a potência de ficar quente, ela tem a potência de receber calor. O que houve com a liberdade, com o termo liberdade?
Então, a liberdade, ela sempre foi entendida como uma potência. Só que hoje, ela é entendida como ato, ou seja, como termo, como perfeição. Por exemplo, pegar um clássico exemplo, né? Eu sou um adolescente que vive com meus pais, eu não tenho liberdade. Porque eu tenho que obedecer, eu não posso ir para onde eu quero quando eu quero, eu não posso fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero, eu não posso comer tudo que eu quero, a hora que eu quero, né? Porque adolescente está sempre com fome, os monstrinhos. Não, eu não tenho liberdade. Mas quando eu fizer 18 anos, quando eu tiver o meu emprego, aí sim eu terei liberdade. Mal sabem eles, né? Ou se eu fugir de casa de repente, né? O que acontece às vezes, se eu fugir de casa, tanta gente, né? Tantos adolescentes, a gente vê de vez em quando alguns casos que fazem certas amizades, fazem certos contatos pela internet e dali a pouco fogem de casa. A gente já viu até tragédias acontecendo em decorrência disso, porque eles estão em busca de liberdade, mas estão em busca de liberdade compreendida como ato, como uma perfeição daquilo que eles têm capacidade para ser, mas ainda não são. E aqui que está o problema. Essa é uma ideia incorreta de liberdade. A liberdade não é ato, a liberdade é potência. Então, é verdade que quando eu for adulto e tiver o meu emprego, tiver a minha família, é verdade que então eu terei mais liberdade, mas porque a liberdade é potência. Uma criança, ela tem menos liberdade que um adolescente, que tem menos liberdade que um jovem, que tem menos liberdade que um adulto, porque é uma potência, é algo que a gente vai adquirindo. Mas a gente não vai adquirindo com menos regras, com menos normas. Muito pelo contrário, a gente vai adquirindo com mais conhecimento e com mais maturidade. Para compreender isso, é preciso a gente ver qual que é a ideia correta de liberdade. Então, a ideia correta de liberdade nos é dada na encíclica Libertas, do Papa Leão XIII, e ele comenta que a liberdade é um dom exclusivo dos seres dotados de inteligência ou razão. Nós somos os únicos seres que possuem o dom da liberdade, que possuem a potência da liberdade. Um cachorro não tem liberdade, não faz sentido a gente falar de liberdade animal, né? Não faz sentido a gente falar em liberdade da mãe terra, etc. Porque os animais, as plantas, as pedras, eles não têm razão, eles não fazem uso da razão, eles não têm intelecto. E a liberdade decorre do intelecto. De que forma? Antes disso, né, é pela razão que nós temos a dignidade de sermos senhores dos nossos atos. Aqui a gente compreende melhor por que um adulto tem mais liberdade do que uma criança. Não é porque o adulto pode ir para onde ele quer, fazer o que ele quer, quando ele quer. É porque o adulto é senhor dos seus atos de uma forma mais perfeita que uma criança. É porque o adulto pode ser preso se ele cometer um crime e a criança não. Assim, né? Dadas as devidas proporções, né? Temos aqui um grande debate aqui entre idade penal, que eu não quero entrar nesse debate, mas em tese é isso, né? Uma criança, o juízo que se faz dos atos de uma criança, ele é muito mais brando, ele é muito mais reduzido, muito menos criterioso do que o juízo que se faz dos atos de um adulto. Então, pela liberdade, podem-se julgar os méritos dos atos do ser humano, recompensando-os com prêmio ou castigo, conforme a sua qualidade moral. Então, isso é o conceito de liberdade no geral. Existem existem algumas espécies de liberdade. A primeira é a liberdade natural. Então, a liberdade que a gente tem por natureza, que qualquer ser humano por natureza tem. Bom, como dito antes,
ele é um dom exclusivo dos seres dotados de inteligência, de razão, e por isso confere ao homem a dignidade de ser o senhor dos seus próprios atos. Quando o homem passa a considerar os bens desse mundo, a razão, a inteligência, diz para o homem que esses bens desse mundo, a maioria deles, né, ou todos eles, poderiam ser ou poderiam não ser. Por exemplo, quando eu olho para as pessoas, eu percebo que certa pessoa poderia ser como ela é hoje, mas poderia não ser. Ela poderia simplesmente não ter nascido, ou ela poderia ter nascido diferente, ou ela poderia ter vindo com uma personalidade totalmente diferente, ou ela simplesmente poderia não ter existido, né? Então, as pessoas são contingentes, a gente fala em filosofia, ou seja, elas não têm uma existência necessária. É triste, né? A gente pensar assim, poxa, minha mãe não é necessária, a minha esposa, o meu esposo não são necessários, filosoficamente, né? Não quero incentivar nenhuma briga familiar, mas filosoficamente nós, seres humanos, não somos necessários. A gente existe hoje, mas era muito fácil que a gente não tivesse existido. As pedras, as montanhas, por mais lindas que fossem, mas elas podiam não ser também. Assim como a gente tem o pico da neblina e a gente tem a cabeça do cachorro, a gente podia não ser, não é? Então, assim como o Brasil tem essa extensão, é o 5º maior país do mundo, ele poderia ser só o tamanho de Sergipe. Porque a existência dessas coisas não é necessária. Então, quando o homem para refletir sobre a vida, sobre as coisas, ele compreende facilmente que as coisas desse mundo, assim como elas são hoje, elas podiam existir de outra forma ou elas nem mesmo poderiam existir. Só um ser é necessário e esse ser é Deus. Porque sem ele, sem aquele que sustenta todo o ser, nada existiria, né? Então, essa consideração intelectual faz a gente colocar os seres em hierarquia, os bens desse mundo em hierarquia. Então, o sumo bem, o primeiro e o sumo bem é Deus. Depois, vem os outros bens conforme a necessidade ou não deles, né? Então, aqui, por exemplo, a gente não vai colocar as coisas no lugar das pessoas, né? As pessoas são mais importantes, são mais necessárias do que as coisas materiais. Mas isso quem dá para a gente é a nossa inteligência, a nossa razão. E isso faz, por exemplo, com que a nossa vontade tome certas decisões com base nessa consideração intelectual. Então, eu devo servir primeiro a Deus, eu devo agradar primeiro a Deus, depois as pessoas em ordem de importância, em ordem de necessidade na minha vida. Ou na sociedade, né? Por exemplo, as autoridades, etc., legitimamente constituídas. E, por fim, as outras coisas. Então, a inteligência também ela mostra a espiritualidade e a imaterialidade da alma. Seria um pouco trabalhoso aqui explicar a questão da espiritualidade e a imaterialidade da alma pelo conhecimento, porque envolveria a gente falar de conceitos como essência, forma e matéria. Então, que as coisas elas têm uma parte espiritual, que é a essência, a forma delas, e é essa coisa que a gente abstrai quando a gente compreende, é essa ideia das coisas que a gente coloca na nossa imagem. Não é quando a gente compreende uma cadeira, não é que a gente abriu a nossa cabeça e colocou a cadeira dentro, pronto, eu tenho a cadeira aqui. Não é assim que as coisas são recebidas, né? Elas são recebidas de uma forma espiritual, de uma forma imaterial. E a água, ela assume a forma do recipiente, assim também, se eu compreendo coisas imateriais, a minha alma é como recipiente imaterial, né? Precisa haver uma adequação. Mas, enfim, compreender as ideias, compreender a noção de bem, a noção de hierarquia entre os bens, a noção de nobreza, de o que é mais justo, isso tudo diz pra gente que a nossa alma ela é imaterial, ela é espiritual. Bom, além da liberdade natural, a gente tem também a liberdade moral. E essa daqui, ela é
claro, decorrente da nossa liberdade natural, mas ela exige uma certa formação moral. E ela é mais específica também. Então, vejam, o bem desejado pela vontade é o bem conhecido pela razão. Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, elas são movidas antes por um pensamento, por um raciocínio. Mesmo as pessoas que fazem escolhas ruins, mesmo as pessoas, por exemplo, que entram no mundo do crime, mesmo as pessoas que escolhem coisas que vão trazer algum prejuízo para elas, fazem escolhas, mesmo assim, pensando num bem. De que modo a gente entende isso? Como é que uma pessoa que faz escolhas ruins, a gente pode dizer que ela fez aquela escolha procurando um bem, que aquela escolha foi movida por um pensamento racional? É que essas pessoas, elas possuem uma inteligência, mas essa inteligência ela não é perfeita. Então ela pode se enganar. Ela pode compreender parcialmente aquele bem, ela pode compreender parcialmente aquela coisa e fazer um juízo baseado nessa compreensão parcial, que desconsidera outros contextos, outros aspectos relevantes. Então a escolha pode ser ruim devido a um pensamento talvez imaturo, um raciocínio imaturo, mas ela ainda assim é motivada por um pensamento, por um raciocínio. Não existe uma vontade desligada da inteligência. E é exatamente por essa relação íntima que a nossa vontade tem com a nossa inteligência é que as nossas decisões revelam uma filosofia. É que as nossas decisões revelam um certo conjunto de ideias. É que as nossas decisões revelam um posicionamento que, no fim das contas, é religioso. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque ou se vive conforme se crê, ou se crê conforme se vive. A vontade e a liberdade têm por objeto o bem conforme a razão. Então, o objeto da minha vontade, ou seja, aquilo para o qual a minha vontade foi criada para perseguir, foi o bem. Deus não criou a nossa vontade, digamos assim, eu vou criar o homem com a possibilidade de ele escolher o bem e o mal. Não foi assim. Porque se o homem escolhe o mal, ele é julgado e ele é condenado. Então, não é verdade que a liberdade é a possibilidade de escolher entre o bem ou o mal. Não, não é isso. Porque se fosse assim, Adão e Eva não deveriam ter sido punidos pelo pecado original. Eles fizeram uso da liberdade deles. Se a liberdade é para a gente escolher ou o bem ou o mal, e eles fizeram uso da liberdade, então Deus não tinha nada que reprimi-los. Não, não é assim. A nossa vontade não foi feita para escolher o bem e o mal. A nossa vontade foi feita para o bem, para escolher o bem. E a liberdade, ela tem por objeto a mesma coisa, a escolha do bem. E, como a razão é imperfeita, ela pode conduzir a enganos. Mas isso só significa que existe a nossa inteligência e que ela pode ter defeito, assim como isso mostra que existe a liberdade e ela também pode ser defeito. Mas isso não significa que a liberdade pode escolher entre o bem e o mal. Então, o fato de uma pessoa escolher fazer uso de drogas, isso não faz com que seja lícito poder escolher fazer uso de drogas ilícitas, né? Eu estou falando. Não. Isso só mostra que a inteligência e a vontade delas podem cair em erro. Elas têm liberdade, mas elas podem fazer mau uso dessa liberdade. Então, pecar nesse sentido não indica a liberdade, mas indica uma escravidão, na verdade. Porque não sei se me fiz entender, mas uma escolha errada significa uma compreensão errada daquele bem. E Nosso Senhor diz, é a verdade que vos libertará. Então é a verdade, é o conhecimento pleno das coisas que nos traz liberdade. Se eu compreendo mal as coisas
e eu, por causa disso, tomo más decisões, no fim eu não sou livre, eu sou escravo. Eu sou escravo da minha razão que é defeituosa, da minha razão que que ela me prejudica, porque ela me move a coisas erradas. Então essa é a necessidade de a gente formar bem a nossa consciência, formar bem a nossa inteligência e, em decorrência disso, formar bem a nossa vontade. Bom, até aqui tudo bem? Então, qualquer coisa, por favor, podem perguntar. Aqui São Tomás de Aquino, porque o discurso, né, do Papa Leão XIII, ele é muito baseado, muito pautado em São Tomás de Aquino. Bom, então nós já vimos que a liberdade, ela é a capacidade que a nossa vontade tem de escolher o bem. E o bem da nossa vontade é o bem compreendido pela razão, pela inteligência. Então, se a minha inteligência compreende bem uma determinada coisa, eu posso fazer uma boa escolha. Se ela compreende mal, eu faço uma má escolha, eu me prejudico, eu saio ferido dessa ação. Nesse sentido é que a liberdade é uma potência. Então vejam, por que os pais deixam os adolescentes fazerem certas coisas que as crianças não fazem? Porque a inteligência da criança está menos formada que a dos adolescentes. E, portanto, é mais fácil a criança se enganar e fazer más decisões, escolher errado, do que os adolescentes. Então, por que um adolescente pode, por exemplo, ajudar o pai a trocar a lâmpada ou pode ajudar a mãe a cozinhar no fogão e uma criança não pode? Porque uma criança não tem juízo, né? A compreensão que ela tem das coisas é muito parcial. Em geral, as crianças ignoram o perigo, ignoram o risco que tem. Então, as crianças colocam o dedo na tomada, elas vão querer colocar a mão no fogo para ver como é que é, né? O fogo é bonito, é quentinho, então deixa eu botar a minha mão para ver como é que é. Então, nesse sentido é que os adolescentes têm mais liberdade do que as crianças. É porque eles têm mais potência de escolher o bem, de fazer boas decisões do que as crianças. Não é porque os pais deixam eles fazerem mais coisas é que eles têm mais liberdade, não. É porque eles têm mais liberdade, é que os pais permitem certas coisas que as crianças eles não permitem. Essa noção é que é tão difícil de a gente entender hoje, porque a gente entende a liberdade não como potência, não como capacidade de escolher o bem, mas como um ato, como perfeição. Ou eu tenho liberdade ou eu não tenho. E não, todos os homens têm liberdade no sentido de que eles têm razão, têm inteligência. Uma criança antes dos 7 anos, em geral, não tem liberdade, né? Ela é escrava das paixões dela. Quando ela começa a fazer uso da razão, é que os pais podem começar, digamos assim, a julgar os atos dela, se ela fez aquilo por malícia ou por fraqueza, né? Então, quando a gente começa a fazer uso da razão, é que a gente começa a ter liberdade. Bom, como a gente já viu que a inteligência humana é defeituosa, ela pode nos enganar, porque ela pode compreender parcialmente as coisas e ignorar muitos aspectos, ela pode ignorar os riscos, né? E esse defeito na nossa razão pode gerar um defeito na nossa vontade. Então, como a nossa inteligência ela é limitada, ela pode errar, e o erro dela pode conduzir a nossa vontade a errar também, é que Deus deixou para a nossa natureza certos auxílios. E o primeiro grande auxílio que Ele deixou para a nossa natureza foi a lei natural e a lei eterna. É muito paradoxal para a nossa sociedade hoje compreender isso, mas é a lei a principal amiga da liberdade. É a regra, é a norma, é a autoridade que confere liberdade. Vai ficar mais claro isso mais para frente, mas eu acho que só do que a gente já chegou a considerar,
isso já ficou suficientemente exposto, né? O homem livre por natureza deve ser isento de toda e qualquer lei, como prega o liberalismo? Não, ao contrário. Há uma lei natural inscrita no coração de todo homem, por mais que os doutores, os mestres, né, os grandes acadêmicos, né, os grandes intelectuais do nosso tempo queiram relativizar isso, queiram mostrar que não existe esse negócio de lei natural, que cada sociedade teve a sua. Então, para algumas sociedades era ok matar o rival, da tribo rival, assar e dar uma costelinha para a criança comer, dar uma perna ali para um senhor de idade comer, né, ter mais carne e tal. Não, isso não é assim. É errado matar. É errado cometer certos crimes, né, que se buscam cometer hoje. Sempre foi assim. Não é porque uma ou outra sociedade praticavam esses crimes, tinham seus hábitos corrompidos, que a natureza humana toda é relativa. Essa visão que ela em si mesma ela é movida pelo liberalismo, ela é equivocada, né? A gente deve reconhecer que há uma lei natural no homem. E essa lei, quando a gente comete as coisas erradas, a gente fica com peso na consciência. Por outro lado, quando a gente faz uma coisa boa, a gente tem um certo sentimento de satisfação, que em si mesmo não é orgulho, soberba ou vaidade, é algo decorrente da própria natureza. A gente fica alegre, com uma alegria legítima, quando a gente cumpre os nossos deveres, quando a gente faz o que tem que fazer, quando a gente encerra o dia com todas as coisas bem feitas, né? Isso é uma decorrência da nossa natureza quando alcança o fim para qual ela foi criada. Então, ignorar isso é desprezar como a gente funciona, né? Então, há uma lei natural inscrita no coração de todo homem. Só que toda lei assenta-se sobre uma autoridade. Para haver a lei, deve haver um legislador. Então, deve haver um poder verdadeiramente capaz de definir direitos, deveres, de estabelecer ordens, normas, regras e de promover castigos e recompensas conforme se pratique ou não essas normas, né, baseado nesses direitos e deveres. Toda lei precisa de uma autoridade. Ora, se há uma lei natural nos nossos corações, inscrita nos nossos corações, deve haver uma autoridade. E uma autoridade capaz de estabelecer esses direitos, deveres, essas ordens, esses castigos e essas recompensas, ela precisa ser uma autoridade racional, pelo menos. Melhor, para ser mais preciso, essa autoridade precisa ser intelectual, ela precisa ser capaz de compreender, porque afinal de contas, para legislar sobre a nossa liberdade, que ela é mesmo em si dependente da nossa inteligência, então deve haver uma inteligência até superior à nossa. Então a lei natural que há nos nossos corações, ela manifesta, ela revela uma lei eterna. E essa lei eterna, a qual nós herdamos algo relacionado à nossa natureza, essa lei eterna deve ter sido estabelecida também por uma autoridade eterna. Então, a própria consideração da liberdade em si mesma, ela nos faz ter um pensamento religioso. Deve haver uma autoridade que seja eterna para promulgar essa lei que é eterna, do qual nós herdamos uma lei natural para o nosso coração humano. Então, a lei eterna inscrita nos seres inteligentes revela a autoridade divina. Então, Deus pôs a lei para nos ajudar a ser mais livres, a escolher melhor o bem, melhor e sem erro o bem. Mas, além disso, Deus não nos deixou apenas um auxílio natural. Deus nos chamou à ordem sobrenatural. Além da lei, além das normas, Deus nos deu também a graça.
E a graça, aqueles que ele chamou para a ordem sobrenatural, né? Então, hoje em dia é preciso, né, ser batizado, né, fazer uso do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que pelo pecado original nós fomos destituídos dessa ordem sobrenatural, perdemos, né, decaímos do degrau dos seres, digamos assim, a gente decaiu da ordem sobrenatural. Então, para a gente voltar a ter os dons sobrenaturais, é preciso que a gente faça uso do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente consegue pelo batismo, pela confissão, pelos demais sacramentos. Então, de que forma a graça atua na nossa natureza e é um auxílio para nós termos mais liberdade? Ela atua de duas formas. Primeiro, esclarecendo a inteligência na compreensão da verdade. A primeira coisa que a gente precisa é compreender bem os seres, compreender bem o bem ao qual a gente vai escolher ou rejeitar. E a graça nos ajuda a compreender, porque ela nos ajuda a olhar as coisas com um olhar sobrenatural. Ela nos ajuda a considerar as coisas na perspectiva da eternidade, vendo que consequências aquelas escolhas podem causar para nós, para o céu ou para o inferno. Depois, ela atua também a graça na nossa vontade. Ela faz com que a nossa vontade fique mais ardente para o bem, ela se mova com mais facilidade para o bem e rejeite o mal moral, né, que eu quero dizer. Então, a graça ela atua diretamente na nossa inteligência e na nossa vontade, justamente do que depende a nossa liberdade. Ela pode ser de duas formas, né? Pode ser a graça atual, que a gente recebe por meio das orações, das devoções. Às vezes a gente recebe uma graça por pura bondade divina, né? Quando a gente se põe uma certa disposição, ou às vezes quando outras pessoas rezam por nós, né? No caso de uma pessoa que precisa se converter, etc. Então Deus concede uma graça atual, pontual, para a alma compreender aquele ponto específico, para aquela alma ter a sua vontade ardente naquele ponto específico, para que ela mude naquele ponto específico. Ou ela pode ser a graça habitual, a graça santificante, por meio dos sacramentos. Aquela graça que nos une mais perfeitamente a Deus, que nos faz conhecer a Deus como Ele é e amá-lo com um amor correspondente a esse conhecimento, que é a fé e a caridade. E além da lei natural, que ela é uma herança nossa, da lei eterna, estabelecida pela autoridade divina, e a graça, que é um outro auxílio que Deus deixou para a nossa natureza, há também um outro auxílio, e esse auxílio é algo que nós mesmos, homens, pelo nosso convívio, seja em família, seja em sociedade, nós podemos fornecer, que é a lei humana. Então, a liberdade é viver de acordo com a lei eterna e com os auxílios correspondentes, dentre os quais as leis civis, as leis humanas. Liberdade não é fazer somente o que agrada, porque isso conduz à opressão. Eu achei muito interessante esse argumento que o Papa Leão XIII deu. Ele diz que aquele pensamento do liberalismo, que começa dizendo que cada um deve fazer o que quer, ele conduz à opressão, no fim das contas. Porque as liberdades, né, se cada um for fazer o que quer, as liberdades individuais de cada um vão começar a se chocar. E aí, uma hora ou outra, uns vão ter que ser considerados mais livres do que outros. E aqui é que começa a opressão. Ou alguns desejos, né, algumas formas de gozar a vida vão ser consideradas melhores do que outras, e assim começa a opressão. Por exemplo, as pessoas vão ter o direito de, por exemplo, como hoje, mudar o seu corpo, mutilar o seu corpo, mas em muitos lugares não tem o direito de expressar a sua religião. É uma forma de expressão, é uma forma de opressão, porque um meio de exercer a liberdade, né, no conceito deles, parece mais justo ou melhor do que outro.
Então a autoridade não é mandar ao acaso, segundo o bel prazer do governante. E é isso que precisa mudar, né? Não, os pais, claro, devem se esforçar para fazer o filho compreender que a sua autoridade não se exerce por causa que o pai gosta das coisas mais de um jeito ou de outro. O pai não legisla em casa, a mãe não legisla em casa com a sua sensibilidade. Eles legislam com a sua inteligência, a faculdade mais alta da nossa natureza. O que a gente quer não é que as crianças façam o que a gente agrada, mas o que é correto. É a educação para o bem. A mesma coisa deveria ser na sociedade civil, né? Os patrões nas empresas, os governantes, né, nos estados, deveriam conduzir os seus súditos a fazer não o que lhes agrada em particular, mas o que é certo e o que é o mais justo, né, o mais coerente. Então, a autoridade, assim compreendida, ela não é inimiga da liberdade, muito pelo contrário, é uma auxiliar. A força das leis humanas deve ser considerada derivada da lei eterna. As leis humanas só têm validade, as leis humanas só têm legitimidade se elas são uma decorrência da lei eterna. Se as leis humanas mandam algo contrário à lei eterna, ou seja, contrário à autoridade divina, elas perdem a sua força, elas não conseguem mais obrigar. Então aqui é lícito desobedecer. E aqui a gente tem que ser bastante... a gente tem que compreender bem, porque às vezes no mundo de hoje vão ser pedidas certas coisas de nós que são contrárias à autoridade divina. Vão ser pedidas certas coisas de nós que são contrárias à lei eterna. E a gente deve desobedecer aqui, porque a gente não deve ter medo, porque as leis humanas só têm força se elas são sustentadas pela lei eterna, pela autoridade divina. Se elas, por decisão do legislador, se destacam, se separam dessa autoridade divina, dessa lei eterna, elas não têm sustento, literalmente. Elas perdem o valor, elas perdem a força de obrigar, elas perdem o efeito. É livre quem se submete a uma regra de vida. Aqui o Papa considera não só as leis civis, mas até mesmo as regras de vida. E assim eu estava conversando com os alunos um dia desse. É muito fácil da gente compreender. Hoje, por exemplo, tem pessoas que, sem imediatamente um pensamento religioso, se impõem certas regras de vida para que sejam mais livres. Por exemplo, tem gente que faz um certo regime, uma certa dieta, seja por saúde, seja por qualquer outro motivo que for, né, deixa de comer certos alimentos. Ela se impõe uma regra para que ela seja mais livre, para que, em decorrência da saúde, ela consiga fazer melhor certas coisas. Tem gente que se impõe o dever de dormir até certa hora e de acordar numa determinada hora da madrugada, sem ninguém mandar, sem ser pecado, sem ser crime, dormir e acordar em outros horários. Mas ela se impõe essas regras para que, dormindo mais cedo e acordando também mais cedo, ela tenha mais liberdade para fazer mais coisas. Por exemplo, ela pode ler, ela pode fazer exercícios, ela pode rezar, tudo antes de tomar café, se arrumar e ir para o trabalho. Então ela tem mais liberdade, ela pode fazer mais bens, ela pode escolher mais bens, ela pode ser mais livre, impondo-se essas regras de vida. Então, é livre quem se submete a uma regra. É a regra, é a lei que confere liberdade. É a lei que, não que confere, né, que é um dom natural que a gente tem de Deus, mas é a lei e é a regra que auxilia a liberdade, não o contrário, ela não tolhe, a não ser que ela seja uma lei, uma regra injusta, né? Por exemplo, tem gente que se separa de redes sociais, que se separa de telas, sem isso ser, apesar de serem coisas prejudiciais, mas não são crimes, não são pecados em si. Mas tem muita gente que deixa isso porque percebeu que atrapalhou na sua produtividade, né, como se diz hoje em dia, né? Atrapalha nos seus estudos, no seu trabalho. Então essas pessoas
se impõe essa lei para que elas sejam mais livres, né? Para trabalhar melhor, para estudar melhor. Então, é fácil, muito fácil a gente compreender que a regra, a lei, ela favorece a liberdade, e não o contrário. Então, diz o Papa Leão XIII, o poder legítimo vem de Deus, a obediência reveste de nobreza a gente, se a gente pensar por esse modo, né? Porque ela inclina a nossa vontade não diante de qualquer poder, mas diante da autoridade mais alta e mais justa, que é a própria autoridade de Deus. Se eu obedeço ao meu pai e à minha mãe, eu obedeço a Deus. Se eu obedeço naquilo que é justo, né? Os meus professores, os meus patrões, os meus governantes, naquilo que é justo, eu obedeço a Deus no fim das contas. Então, a minha vontade, ela não está se inclinando diante dessas autoridades terrenas que são falhas, né? Ela, no fim das contas, está se inclinando diante da autoridade de Deus. Então, essa obediência, ela não me prejudica, ela me enobrece. Aqui, né? É legítimo desobedecer desde que falte o direito de mandar ou quando o mandato, a ordem, ela é contrária à autoridade de Deus, isso eu já comentei. Quem é contrário à legítima autoridade é porque entende o termo liberdade como licenciosidade. Licenciosidade é um pecado e é aquela permissibilidade de fazer qualquer coisa, né? É justo, é legítimo fazer qualquer coisa. Não, não é assim. Esse pensamento ele está revestido de uma filosofia, a filosofia do naturalismo. Só existe a ordem natural, não existe a ordem sobrenatural. Graça, mérito dos meus atos, juízo, inferno, paraíso, nada disso existe. Só existe o âmbito natural. Errado. E racionalismo também, ou seja, não tem... a última instância é a razão humana. Não existe nenhuma inteligência acima da razão humana. Logo, a fonte última das leis, a autoridade última das leis é a autoridade humana. É quem manda mais. Quem manda mais é que tem poder maior de fazer leis. Então, se agora a esquerda está no poder, ela tem a legitimidade de fazer leis de esquerda, de aprovar leis de esquerda e executar leis de esquerda. Mas depois, na próxima eleição, se for um poder de direita que chega à autoridade máxima, eles vão ter a mesma legitimidade para fazer leis de esquerda, leis liberais, né, mais propriamente liberais, etc., de direita, contrários também, por sua parte, à religião. Então, porque, afinal de contas, a última instância é a razão humana. Então, a razão humana que tiver no poder, ela pode ser a autoridade máxima. Isso não é correto, está errado isso. Isso é racionalismo, é considerar que não existe nada além da razão humana, que a razão humana não pode se submeter a nenhuma autoridade superior, né? A nenhuma razão superior. E o que é o liberalismo, então? O liberalismo, então, vem dessa compreensão equivocada da liberdade e, na verdade, ele é um conjunto de princípios liberais. É até muito comum nos dias de hoje entender liberalismo do ponto de vista só político ou econômico, né? Então, por exemplo, é liberal quem é contra os pobres, né? O discurso da esquerda. É liberal quem é contra os pobres, quem é a favor do capital, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ao mesmo tempo, os de direita dizem assim, não, o liberal, ser liberal é ser a favor da liberdade de expressão, é ser a favor da liberdade das pessoas terem arma em casa, é uma coisa boa, tal. Não, isso tudo é um engano. O liberalismo, ele é um conjunto de princípios liberais. Quais são esse conjunto de princípios liberais? A soberania do indivíduo, com inteira independência de Deus e da sua autoridade. O liberalismo, não é à toa, ele nasceu na maçonaria, né? Sejamos bem claros, mas ele nasce enquanto político, movimento político, né? Princípio político, ele nasce na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela foi contra dois poderes, duas autoridades, que era a autoridade do monarca e a autoridade da Igreja Católica. Então, os direitos do cidadão, do homem livre, é o direito do homem que está acima de tudo. Não existe nenhuma autoridade que tem um poder que é passado de geração em geração, né? Não existe uma família real que ela tem por direito
estabelecer regras que eu tenho que obedecer. Não, o homem é igualitarismo. O direito da liberdade, de exercer autoridade sobre a liberdade, ele se funda num contrato social, numa questão de necessidade de as pessoas viverem em conjunto. Então elas fazem um contrato, elas aderem, elas fazem um consentimento de ceder parte da sua liberdade para um bem comum. Então é aqui que é o nascimento da lei e da autoridade, né? Uma concessão do povo para que a sociedade seja bem ordenada. Essa visão política, né? Essa visão de liberdade e de autoridade, ela vem desse sujeito, que é o Locke. Então, a autoridade ela é constituída do ser humano em vistas de melhorar a vida, a liberdade e a propriedade da sociedade, né? Dos seres humanos vivendo em sociedade. Então, não há nenhum poder acima, não há nenhum poder de Deus acima que tenha a influência sobre os indivíduos. Então, é o direito de um povo. Sim, é a soberania da sociedade com absoluta independência do que não provenha dela mesma. Então, que negócio é esse de a igreja querer influenciar nas leis da sociedade? Não. A sociedade deve ser laica, né? Cada um tem o direito de professar a sua própria religião, porque cada indivíduo tem a liberdade de poder fazer o que quiser, segundo a sua razão, e não ser impedido por nenhuma autoridade superior. Esse sujeito, ele cede em parte a sua liberdade para a autoridade civil ordenar a sociedade, mas a sua liberdade religiosa, ela é um direito particular dele, né? Então, ele não cede esse direito. Logo, a sociedade, que tem indivíduos plurais, com religiões plurais, com modos de vista plurais, ela mesma deve ser plural. Então, ela deve ser laica, ela deve ser isenta de uma influência religiosa, de uma influência de uma outra sociedade. A Igreja Católica é uma outra sociedade. Então, ela é um corpo estranho, ela não deve impactar na nossa sociedade, ela não deve influenciar na nossa sociedade. Ela também, o liberalismo é também o princípio do direito de um povo de legislar-se e governar-se com independência de todo critério que não seja a sua própria vontade. Então, cada povo é soberano, né? A gente viu esse discurso sendo repetido muito recentemente, né? O povo brasileiro é um povo soberano, é um princípio liberal. Então, ele deve se legislar conforme ele acha mais apropriado. O povo brasileiro, a sociedade brasileira deve legislar-se e viver sob essa legislação que ela julga mais adequada, mais coerente. E é o conjunto daquelas liberdades, né, modernas, ou seja, liberdade de pensamento ou de consciência, liberdade de expressão, liberdade de ensino, liberdade de associação. Eu posso me juntar com qualquer grupo, sejam os ideais que forem esses grupos, etc. E quais são as consequências desses princípios? Porque o liberalismo é um conjunto de princípios e suas consequências. Quais são essas consequências? No fim da linha é o ateísmo da sociedade, mas ele também é o ateísmo particular. No último slide eu vou mostrar como é de fato um ateísmo particular essa visão, né, liberal. Mas é o ateísmo da nossa sociedade. A sociedade brasileira pode se dizer cristã? Não. Os liberais, o pessoal de direita, consegue dormir à noite porque nas repartições públicas ainda tem crucifixos. Porque na Constituição ainda está lá dizendo que ela foi promulgada, né, sob os auspícios de Deus. Porque na nota lá do real tem Deus seja louvado. Então isso faz com que o pessoal de direita consiga dormir em paz, né? Consiga dormir em paz com a sua consciência. Mas a nossa sociedade, ela não é cristã. A nossa sociedade, ela é profundamente laica. E ela é, em muitos sentidos, ateia. Por quê? Porque Deus não tem mais os seus direitos. Deus não é louvado pela sociedade, né? Deus não é mais
a sociedade, enquanto criatura de Deus, ela não presta mais culto a Deus, ao Deus verdadeiro, como ela deveria fazer. Então a sociedade ela é ateia, no fim das contas. O indiferentismo religioso ele facilmente leva ao ateísmo. E nós seres humanos, nós esquecemos com muita facilidade. Então se a gente não pratica a religião publicamente, logo a gente vai deixando de praticar ela em privado. Então hoje em dia quase não se fala mais que é pecado deixar de ir à missa no domingo. O que acontece? As pessoas deixam de ir na missa no domingo. E se elas não têm mais o pensamento de que eu tenho que ir para a missa no domingo, facilmente ela come carne na sexta-feira. E se ela come carne na sexta-feira, facilmente ela ignora a necessidade de fazer de vez em quando jejum, abstinência de outras coisas, fazer uma mortificação. E aí para ela não tem diferença quase nenhuma entre quaresma, tempo comum, né, no rito novo, quaresma, tempo comum, advento, tudo é a mesma coisa. E daqui a pouco, o meu Deus é o mesmo Deus do evangélico, né? Eles acreditam em Jesus também. E daqui a pouco, o mesmo Deus que eu sigo é o Deus dos muçulmanos. E daí para... no fundo, Deus é uma invenção humana, né? A gente vai para a igreja para se sentir bem. Eu fui lá na paróquia... Lá eu não me senti muito bem. Eu estou frequentando agora lá Eu não consigo compreender se há um Deus ou se um Deus é verdadeiro em relação ao outro. Tem pessoas que dizem, quem garante que esses homens que escreveram a Bíblia, eles não estavam errados? Ou eles não tinham má vontade? Ou eles não se deixaram guiar por outros pensamentos? Enfim, quem me garante que está certo que eles escreveram na Bíblia? Agnosticismo. No fim da linha, ateísmo. Então vejo que o fim da linha é um ateísmo. A gente começa desprezando os direitos de Deus no âmbito público e no âmbito privado. Eu começo a sutilmente me cultuar, depois Deus simplesmente eu ignoro. O problema é que não se contentou em ter essa doutrina do liberalismo em si. Claro, a igreja foi em cima e ela condenou o liberalismo e surgiu com o Lamennais, Lamennais, né, que fala? Surgiu com o Lamennais, que a princípio foi um padre, acho que ele foi jesuíta, né? Não lembro também, mas ele chegou a ser padre e ele pensou assim, bom, e se a gente parasse com esse negócio de estar condenando o mundo, né? Porque na época dele, lá no século XIX, haviam as condenações para o liberalismo, que era ainda a grande filosofia, a grande forma de viver que veio, né, que nasceu com a Revolução Francesa e estava se espalhando pelas sociedades, né, depois da França, foi se espalhando pelas outras sociedades, conforme os princípios da Revolução Francesa eram incentivados também nos outros lugares. A filosofia foi junto. Uma forma de agir leva consigo sempre uma forma de pensar. E a igreja foi em cima, contrariando. Aí ele pensou, bom, e se em vez de a gente combater, e se a gente procurar conciliar? Se a gente procurar fazer um liberalismo católico, pode dar certo, não pode? Então, como é que eram os princípios do liberalismo católico? O Estado, como tal, não deve ter religião. Ou deve tê-la somente até certo ponto, que não vai incomodar os que não queiram tê-la. Então, tudo bem a gente viver num país onde a maioria das pessoas são católicas. Então, o Estado pode ter religião até certo ponto. Então, ele pode ter feriados religiosos, como a gente ainda tem, né? O Estado pode fazer construção e reforma de certas igrejas. O Estado pode incentivar certas peregrinações, certas manifestações de culto, até certo ponto. Mas, por exemplo, ele não deve tolir as outras religiões. Então, assim, poxa, para a Igreja Católica já tem os feriados, já tem as igrejas, já tem as peregrinações. Então, vamos incentivar também, né, os protestantes, vamos incentivar também os umbandistas, os espíritas, né? Então, o Estado também tem que favorecer as outras para que uma só não seja a mais privilegiada ou que só ela seja exclusivamente privilegiada. As outras também devem ter um pouquinho. Então, esse era o pensamento do liberalismo católico. Então, o Estado em si ele não deve ter religião, ou ele deve tê-la só até certo ponto. Assim, o cidadão deve sujeitar-se
a revelação de Jesus Cristo. Cada um é livre para professar a fé cristã. Porém, a gente vai fazer um jogo de personagens aqui. Então, tem o homem em si, da porta de casa para dentro, que ele tem o direito de aderir à revelação de Jesus Cristo, mas tem o homem público. E, como tal, o homem público pode portar-se como se para ele não existiria dita revelação. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos pessoas que são cristãs, católicas, e são a favor dos métodos contraceptivos, que são a favor do aborto, que são a favor do divórcio. O divórcio, inclusive, veio no governo de direita, não esqueçamos. Então, nós temos católicos que são devotos de Nossa Senhora, não perdem uma novena, mas o pensamento público dessas pessoas já não é mais cristão. Elas vivem uma certa contradição. Então, em âmbito privado, eu sou cristão, mas em âmbito público, eu já não sou mais cristão, eu sou laico. Então, eu concordo que se tirem as figuras religiosas, né, das repartições públicas dos colégios. Eu sou a favor que no ensino de religião se ensinem outras religiões a não ser a religião católica. Porque, eu sou católico, mas as pessoas têm o direito de exercer a sua religião. Então, isso aqui é liberalismo católico, que de católico tem tanto quanto um câncer. Então, eu posso dizer que eu tenho câncer, mas o câncer em mim não faz parte da minha essência, ele é um defeito na minha saúde. Assim também é esse liberalismo. Ele de católico não tem nada, ele é um defeito. O liberalismo e o catolicismo, eles são contrários. É uma contradição de termos. Então, desprezo aos símbolos, às datas, às cerimônias e às demais manifestações públicas da fé católica. A gente já está encerrando, né? Eu propositadamente não quis entrar em assuntos como, por exemplo, união de igreja e Estado, porque para a gente não faz mais sentido, né? O Papa, na encíclica Libertas, ainda estava lutando contra a separação da igreja e Estado. A unificação ali da Itália tinha um pouco esse ideal maçônico, né? Então, para ele fazia sentido atacar a união a separação entre igreja e Estado. Ele, como está falando de um âmbito muito mais amplo, né, para os bispos do mundo inteiro, ele trata questões muito mais universais. Eu decidi restringir a aula mais nesse âmbito privado, né, falando do âmbito público só assim en passant, porque me parece que para nós, sejamos sinceros, a gente não vai conseguir alcançar, a nossa geração não vai conseguir alcançar a sociedade católica de novo, né? Jesus Cristo Rei, o reinado social de nosso Jesus Cristo no Brasil, no mundo. A nossa geração provavelmente não vai conseguir alcançar isso. Mas nós podemos, com uma compreensão correta da liberdade, mudar os nossos atos e a nossa forma de agir, e nós podemos educar os nossos filhos, os nossos alunos, com essa visão de liberdade, e assim formar melhor as próximas gerações. Me parece que essa é a utilidade dessa aula e esse é tão somente o objetivo dela, né? É modificar, é fazer a gente compreender o problema e um pouco a solução para a gente, para a nossa família e para aqueles que a gente consegue influenciar. Como exemplo, né, de liberalismo, eu resolvi trazer um filme, pelo menos trechos de um filme que quase toda aula eu dou um jeito de falar mal dele, porque é um filme que eu queria muito assistir há uns anos atrás e que quando eu assisti eu fiquei muito revoltado, fiquei bastante indignado, porque é totalmente o avesso. Esse filme é O Silêncio, do Scorsese, né? O filme em que a sinopse é mais ou menos assim: um padre jesuíta português vai ao Japão, estava trabalhando, né, na evangelização do Japão. O Japão já vivia o shogunato, acho que fala, e era paganismo, né, e profundamente contrário aos cristãos. Então, não se tem mais notícias desse padre, e aí a companhia, né, em Portugal, manda mais 2 padres para ir ver a situação, para revitalizar, né, os apostolados e tentar encontrar esse padre. E aí
Lá eles descobrem uma circunstância em que os cristãos são perseguidos, os que rejeitam a benesse, né, do governo e não aderem à religião deles e não rejeitam o cristianismo são martirizados, brutalmente martirizados, e nisso o filme é bastante, digamos assim, real, né? E os padres começam a incentivar isso, né, no povo, né, que eles tenham fé, que eles guardem a fé, vão celebrando os sacramentos às escondidas. Mas depois, quando os padres começam a ver as pessoas morrendo, eles começam a perder a fé para o respeito humano. Então, para assegurar que as pessoas não morram, infelizmente, o padre que sobra, né? O outro não é martirizado tentando salvar as pessoas. Mas o padre que sobra, que é o protagonista do filme, é um ótimo ator, pena que se prestou um papel desse. Ele mesmo é apostata. Então, pelo bem humano, ele apostata. Então, ele naquela escala de seres, né, que a gente viu, ele escolhe um ser contingente, ao invés de ter escolhido o ser necessário, que é Deus. Então, aqui a gente vê uma liberdade mal usada, porque a sua compreensão parcial das coisas, ele era um padre, deveria entender isso, e era um padre jesuíta, né? Pelo amor de Deus. Então, ele deveria compreender que a gente não escolhe entre Deus e o homem, a gente escolhe Deus. E que o testemunho dele, por mais que causasse a morte de muitas pessoas, o testemunho dele como padre seria semente de muitos outros cristãos. Mas, enfim, acontece o seguinte, eles têm algumas placas, né, que são que às vezes representam estações da via sacra, às vezes representam outros aspectos, né, da doutrina católica, e aí eles colocam essas placas no chão, às vezes são de madeira, às vezes são de metal, eles colocam essas placas no chão e aí tudo que as pessoas têm que fazer é pisar em cima. Se elas pisam em cima, beleza, vocês passaram no teste, traíram o cristianismo, podem ficar livres, né? Se a pessoa não traísse o cristianismo, elas podiam sofrer de muitas formas. Uma dessas formas é essa cena, né, em que eles são crucificados no litoral, assim, na praia. E aí, além da dor de ficarem lá expostos ao sol, às intempéries durante muito tempo, ainda tem a maré também, a força da maré neles. Tinha muitas outras formas de morrer também, né? Tinha a questão lá do poço, enfim. Mas o que acontece? O protagonista do filme, então, ele apostata, e aí ele conhece o outro padre, o padre que tinha ido para lá, né, no início do filme, que tinha perdido contato com a companhia, e aí ele descobre que aquele padre também apostatou, também caiu no mesmo erro dele. E aí eles começam a trabalhar reconhecendo os objetos das pessoas, porque as famílias, elas para manter, vejam só, a fidelidade do povo japonês é uma coisa bonita. Essas coisas que o filme retrata, até que são bonitas, mas é que a mensagem do filme é péssima. A mensagem do filme te encaminha para o liberalismo. Mas as pessoas, por exemplo, colocavam cruzezinhas em pratos, em xícaras, atrás de quadros. Era a oportunidade que eles tinham de colocar símbolos religiosos escondidos nas suas coisas para que o Estado não visse. E aí o Estado ia, invadia essas casas, recolhia, e aí ali em público esses dois padres examinavam os objetos e diziam é cristão ou não, é cristão ou não. E aí se fossem apreendidas, se fossem apreendidas coisas cristãs nessas famílias, eles iam sofrer. Aí esse padre acaba servindo para o Estado para trair, né, os outros cristãos, aqueles que ele foi para lá no início do filme para servir, para reacender a fé. Mas o final bonito do filme é que no enterro dele, do padre, feito pela esposa dele, né, essa japonesa aí, ela que prepara o enterro dele, é um enterro,
todo o cerimonial, todo o ritual é pagão no estilo deles. Ele é colocado dentro desse barril, é tampado, fazem uma certa procissão até, enfim, queimá-lo, né? Porque, enfim, eles não acreditam. E aí mostra, no final, mostra que ele foi colocado ali dentro, né, com essas vestes e tudo, já velho, com a mãozinha fechada. E aí a beleza do filme, o que faz as pessoas comentarem, nossa, Scorsese é cristão mesmo, né? Ele é católico. Olha que coisa bonita. É que a câmera, enquanto ele está pegando fogo, ela entra no baú e mostra que ele estava, olha gente, que legal, ele estava segurando um crucifixo na mão dele. Então vejam, em âmbito privado, em âmbito absolutamente privado, ele era cristão ainda. Mas em âmbito público, ele era um traidor do cristianismo, porque ele estava servindo para pegar, né, os outros cristãos, aqueles que estavam guardando a fé. Então isso aqui é péssimo, é diabólico até. A cena em que ele é tentado, porque o filme mostra como se Nosso Senhor, ali na placa, estivesse falando com ele, pisa, não tem problema, pisa, vai ser melhor, as pessoas, elas não merecem morrer. É o demônio falando, né? É uma coisa nojenta, uma coisa diabólica. Então vejam como é tenebroso, né? O filme. Mas eu achei ilustrativo porque, no fim das contas, o liberalismo conduz a isso, a apostasia e a morrer com todos os rituais pagãos, mas na mãozinha dele tinha um crucifixo, então estava tudo bem. Não está tudo bem, né? Então, a nossa forma de agir demonstra a nossa forma de pensar. E o nosso uso da liberdade manifesta a nossa posição religiosa, se a gente acredita ou não na eternidade.